Cara, eu não sou muito de ler não. Mas ultimamente, de um tempo pra cá, eu comecei a ler livros do sentido empresarial. Li Pai Rico, Pai Pobre, A Arte da Guerra. E também eu li esse aqui, que é o do Musashi, Livro dos Cinco Anéis. E nesse livro ele tem vários pontos relevantes para mim. E um deles, o Musashi, né, que era um samurai Ronin. O samurai Ronin é o samurai sem mestre. E ele fala sobre uma maneira de estar vencendo o seu inimigo. E ele estava falando o seguinte, um dos seus ensinamentos. Que da mesma maneira que a pessoa ela vence um inimigo, ela pode, da mesma maneira, vencer 10. Como também pode vencer 100, como também pode vencer 1000 e até 10.000. Ele deu esse exemplo, ele falou que o processo ele apenas se repete. É algo assim um pouco complicado, talvez, de você entender, mas eu estava lendo e eu lembrei de uma circunstância que eu vivi há alguns anos atrás, em 2009. Comecei em 2008 e dei continuidade em 2009, né? Não sei se você sabe, eu era representante de calçados e nessa época, final de 2007, 2008, eu estava numa situação precária. Eu estava devendo 120 mil reais. Que em outro vídeo eu vou fazer os cálculos de quanto que seria hoje. Eu estava devendo 120 mil reais, com o nome sujo, todo ferrado. Numa outra oportunidade eu vou contar de uma forma mais detalhada sobre essa experiência que eu tive. Então, eu estava numa situação onde que eu tinha ficado um tempo sem vender calçado e eu perdi o contato de alguns fabricantes, como também de alguns clientes. Então eu voltei a fazer as vendas. E qual que foi a estratégia que eu desenvolvi? Foi a seguinte. Antes desse acontecido, eu comecei a vender calçado em 2003. Final de 2003, que eu comecei como representante. E qual que foi a estratégia que naquela época eu encontrei? Eu não vou dizer que eu desenvolvi, não. Era a opção que eu tinha. O que eu fiz? Eu tinha uma sacolinha com um pé de chinelo infantil e um pé de chinelo adulto e umas anotações que é o que eu apresentava para o meu cliente, ou se não, para o meu futuro cliente. Quando eu entrava na loja, era aquela oferta que eu tinha. E eu só tinha ela. Pouca coisa, menina, eu não tinha carteira de habilitação, não tinha carro, nada. Então o que eu fiz? Eu morava em Belo Horizonte, eu ainda moro em Belo Horizonte, e eu moro num bairro afastado do centro da cidade. Então, para chegar no centro da cidade, o que eu fazia? Pegava o ônibus e descia no centro. E no centro da cidade, ali tinha o maior número de lojas de calçado. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, o que eu tenho que fazer? Eu vou ir nas ruas que eu conheço, onde tem loja de calçado, e vou oferecer o meu produto. E assim eu fiz. E consegui alguns clientes. Porém, chegou um tempo onde que ali eu não dava para crescer mais. É uma quantidade limitada de cliente, de loja. Então, aquelas que trabalhavam com o meu produto, ela ia continuar trabalhando. E outras não tinha como eu entrar com aquele produto. Então, o que eu decidi? Falei, olha, eu sei que em Belo Horizonte tem outros polos, algumas regiões assim que são polos
significativos. Por exemplo, tem a região do Barreiro, que é uma região onde tem muitas lojas, tem vários bairros agregados, tem Venda Nova, São Benedito, que São Benedito é Santa Luzia, mas eu considero como se fosse, tá bem vinculado a Belo Horizonte, faz parte da Grande BH, tava para ir de ônibus. Neves, também tinha um centro comercial lá, e outros lugares, outros bairros. Então o que eu decidi? Bom, eu vou fazer o seguinte, da mesma maneira que eu fiz no centro aqui da cidade de Belo Horizonte, eu vou fazer nos bairros, um por vez, porque é a condição que eu tinha. Então o que eu fazia? A comissão que eu tinha daquelas vendas ali do centro da cidade, o que eu fiz? Eu não gastei ela. Eu coloquei algo assim na minha cabeça. Eu só vou gastar o dinheiro que tiver no meu bolso, que tiver comigo, quando entrar outro para substituir ele. Foi a maneira que eu encontrei. Eu não tive professor, eu não tive nada. O maior professor foi a vida, foi os dias. Eu tinha que pensar assim, tinha 19 anos. E o que eu fiz? Eu repeti o mesmo processo que eu fiz no centro da cidade de Belo Horizonte. Eu fiz no Barreiro, eu fiz em Venda Nova, e assim eu fui fazendo nos bairros que tinham comércio. E muitos tinham comércio. Ali tinha 10 lojas, eu conseguia vender para 1 ou 2, já era alguma coisa. Juntava com os que eu tinha do centro da cidade, então a minha carteira de cliente ela aumentava. Chegou um momento onde que também eu não tinha para onde crescer mais com aquele produto. Ou eu arrumava um produto paralelo àquele, para que eu viesse aproveitar aqueles clientes e aumentar assim minha cartela de ofertas, ou senão eu teria de ir de lugares mais longe. Como eu não consegui outros produtos e nem tinha como eu conseguir produtos. Por que eu não tinha? Porque eu não tinha carro, nem carteira de habilitação, eu ia de ônibus. E as entregas que eu fazia era de ônibus. Eu arrumei um carrinho onde que eu conseguia colocar em cima naquela parte do ônibus, lá onde era o espaço para o cadeirante, e ali eu colocava as caixas e descia no ponto perto das lojas e fazia entrega. Então, eu não podia, quando era uma quantidade maior, eu conseguia enviar pelo correio ou pela transportadora. A fábrica enviava direto. Então, eu não podia... não tinha como eu conseguir maiores outras fábricas, porque eu não tinha carro. Então o que eu decidi? Era a opção que eu tinha. Bom, já que eu não posso ter um leque maior, porque eu vou precisar de malas e não vou ter como carregar, então o que eu vou fazer? Eu vou ir para cidades circunvizinhas de Belo Horizonte, aquelas que dá para eu pegar um ônibus e ir voltar no mesmo dia. E assim eu fiz. Aí eu fui para Nova Lima, que é a cidade aqui 50 quilômetros de Belo Horizonte, Sete Lagoas. Assim eu fazia, não foi de uma vez, foi assim, eu repeti aquele processo. Por exemplo, eu estava lá no bairro, acabou o bairro, aí eu ia lá na rodoviária, falei assim, deixa eu ver algum ônibus aqui que leva 1 hora para chegar na cidade. Então eu me programava e na semana seguinte eu ia para aquela cidade, certo? Eu usava o recurso das minhas vendas anteriores. Então eu ia para aquela cidade e ele fazia contato, tentava vender, via onde poderia vender. Se eu não vendesse, mas eu visse que ele era um lugar em potencial, eu voltava no mês seguinte. E assim eu fiz. E eu fui aumentando, eu fui de Belo Horizonte, eu fui para Nova Lima, para Caeté, aí na outra semana, no outro mês, fui para Sete Lagoas, e tudo assim. Chegou um momento onde que eu juntei um dinheiro, tirei a carteira de habilitação, e o que me aconteceu? Ao invés de eu ter continuado, surgiu uma oportunidade de sociedade. Foi a besteira que eu entrei, aí foi em 2006. Então eu fiquei de 2003 até final de 2005 vendendo bonitinho,
daquele jeito, não tinha dívida, não tinha nada, estava aumentando de forma bem devagar. Porém, eu tive essa burrada. E numa outra oportunidade eu vou explicar de uma forma bem detalhada. Fiquei aí 1 ano sem vender, perdi os clientes, perdi os contatos fornecedores e adquiri uma dívida de 120 mil. O que eu pensei depois que eu fiz a burrada toda, estava todo cagado? Eu pensei o seguinte: eu vou voltar a fazer aquela estratégia que eu fiz lá do início, quando eu comecei a vender em Belo Horizonte. Porém, nessa oportunidade, eu consegui pegar um carro em 72 vezes. Dividir com minha mãe, né, para estar fazendo pagamento. Foi um Deus nos acuda. Porém, eu tinha carro. E o que eu fiz? Eu aumentei a minha quantidade de produtos. E o que eu decidi fazer? Repetir aquele processo. E assim eu fiz novamente. Então aquilo que eu fazia em 3 meses, que era o centro de Belo Horizonte, os bairros de Belo Horizonte, as cidades circunvizinhas de Belo Horizonte, eu comecei a fazer com o carro em 3 semanas. E o que eu fiz? O mesmo caminho, o mesmo processo. Eu decidi, já que eu estou com carro, não basta eu ficar só 3 semanas trabalhando, eu tenho estado todo para ir. E eu fui repetir esse mesmo processo. Com o lucro das vendas que eu tinha, eu colocar mais um pouco de combustível e ia na cidade um pouco mais distante. E voltava no mesmo dia. E assim eu fui aumentando a minha cartela de cliente. Essa estratégia que eu estou contando para você é uma estratégia que eu aprendi e eu repito ela sempre quando eu vou iniciar algo novo. Hoje eu já estou com uma situação mais estável, já tenho uma mentalidade e uma estrutura muito maior do que aquela época. Não devo mais os 120 mil, paguei aquilo. Hoje eu tenho isso em crédito. Isso eu tenho 120 mil que eu tenho na minha loja virtual aqui de estoque. Bom, as coisas mudaram. Mas o processo que eu uso é o mesmo. Quando eu fui começar a vender pela internet, eu usei o mesmo processo. O que era diferente? Era só a ferramenta. Antigamente a minha ferramenta qual que era? O ônibus. Depois se tornou o carro. Hoje é a internet. Mas o processo, ele ainda continua o mesmo. Tá certo? Olha, espero que você tenha gostado de eu ter compartilhado essa experiência que eu tive. E se você quiser, você pode dar uma lida nesse livro aqui, é muito bom. Estranho, igual eu te falei. Ele fala sobre processo. Quem vence 1, vence 10. Quem vence 10, vence 100. E eu me considero uma pessoa que, mesmo não tendo lido esse livro aqui, do Musashi, eu apliquei um ensinamento que ele ensinou há, 300 anos atrás. É muito legal, né? Isso é a cabeça do empreendedor. Você pode ver que o empreendedor, ele, as coisas fazem com que várias pessoas se conectem pela mesma forma de pensar. Pessoal, já falei demais. Um abraço. Tchau, tchau.